Vivemos num momento que o lugar mais importante de todos é na segurança da nossa casa. E cada pedacinho dela foi feito a partir dos agregados fornecidos pela mineração para a indústria da construção. E quando tudo isso passar, você poderá circular por estradas, viadutos, túneis, pontes e calçadas. Tudo construído com areia, brita, cimento, aço. Também produzimos o calcário, sílica, alumínio e minério de ferro, que serão a base do cimento e do concreto de construção. Juntos, esses bens minerais darão forma e composição para as estruturas das construções. Casas, prédios, hospitais, comércios. Não importa onde você esteja, uma parte de nós sempre estará com você. E se hoje não faltam materiais para a construção civil nem para a infraestrutura, é porque continuamos trabalhando. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Um dos minerais mais valiosos da Terra, o ouro, é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Meu nome é Flávio Vasconcelos. Eu vou apresentar a palestra intitulada Diagnóstico e Prognóstico de Drenagem Ácida e Estratégias de Gestão deste Processo. A empresa que eu sou o diretor é a Hidrogel, uma empresa criada em 2004. Ela tem atuação na área de gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos e cursos e treinamentos. Eu sou o Flávio Vasconcelos, geólogo geoquímico com especialização na geoquímica ambiental, 25 anos de experiência nessa área, formado pela Universidade de Brasília em 92, com passagem pelas empresas Golder, Icon e Amplo Engenharia. Nos últimos 6 anos tenho atuado na Hidrogel Engenharia e Gestão de Projetos. Eu tenho mestrado e doutorado pela Colorado School of Mines e pós-doutorado pela Universidade de Delaware e UFMG. Em 2005, atuei por 3 anos no projeto da Votorantim Metais em Três Marias, na área de contaminação de água e sedimentos do Rio São Francisco, onde eu adquiri uma boa experiência nesse tipo de assunto. Em 2008, nós fundamos, juntamente com outros pesquisadores, a SANAP, que é a South American Network for Acid Prevention, que está afiliada à International Network for Acid Prevention, que congrega as grandes mineradoras interessadas no assunto de drenagem ácida. Em 2009, nós lançamos um livro sobre qualidade de água, coleta, análise e interpretação, intitulado
Desculpa, deu algum problema aqui. Voltando. Então, lançamos o livro em 2009. Atualmente ocupo a presidência da ABAS, Associação Brasileira de Água Subterrânea, de Minas Gerais, biênio 2019 e 2020. A ABAS, juntamente com outras entidades, tem o objetivo de trazer para Belo Horizonte o Congresso Latino-Americano de Drenagem Ácida, que deveria ocorrer agora em novembro desse ano, mas por questões da pandemia foi adiado para 21 a 23 de março de 2021, aqui na cidade de Belo Horizonte mesmo. Esse congresso trará grandes palestrantes técnicos internacionais da área, né, que vão falar sobre cobertura de pilha, tratamento de água, diagnósticos e prognósticos de drenagem ácida. Então, eu recomendo a todos que participem deste evento, que será de grande relevância e importância. Esse congresso é apoiado pelo IBRAM, pela ADIMB, pela ABAS, como eu falei anteriormente, e pela INEP e SANEP, além de Universidade Federal de Minas Gerais e outras instituições e autarquias ambientais do Estado. A Hidrogel hoje conta com uma gama grande de clientes na área do setor de mineração, tanto na indústria como empresas de consultoria. E agora vamos ao sumário da minha apresentação, que foi estruturada em embasamento técnico, diagnóstico de drenagem ácida de mina, prognóstico de drenagem, estratégias de gestão do processo de drenagem ácida de mina e conclusões e sugestões. Embasamento técnico. O processo de drenagem ácida de mina ocorre quando há exposição de mineral sulfetado ao intemperismo, ou seja, ao contato com água e oxigênio. As bactérias ferrooxidantes têm uma atuação catalisadora desse processo, que acaba gerando a acidez e a solubilização de metais. O bloco diagrama aqui mostra essas fontes potenciais de contaminação e os recursos hídricos próximos a eles. Então, basicamente, para gerar a drenagem ácida, a gente precisa de sulfeto, tipo pirita, pirrotita, exposição à água e a elementos oxidantes, como o ar e o próprio ferro 3. Nesse gráfico, a gente vê no eixo Y, pH de 0 a 9, e no eixo X, uma escala do tempo atemporal, porque isso varia de área para área, e à sua direita, no canto superior, você tem as ferramentas, as equações de oxidação do sulfeto, né, de geração de drenagem ácida, para os estágios 1 e 2, e aqui embaixo para o estágio 3. Então, uma área começando com o pH próximo à neutralidade, né, esse processo de oxidação do sulfeto é dinâmico e pode gerar uma redução desse pH com a evolução do processo de geração de drenagem ácida, chegando a concentrações bem baixas de acidez e pHs entre 2 e 3, uma solubilização muito grande de metais. Aqui um diagrama apresentando a classificação de drenagem ácida, que tecnicamente falando é toda a drenagem com pH abaixo de 6, em especial as drenagens com pH abaixo de 5 apresentam uma quantidade maior de metais solubilizados, sulfato também. As drenagens neutra apresentam pH de 6 a 7, apresentam uma quantidade menor de metais e uma quantidade menor de sulfato. E a drenagem salina, que é acima de pH 7, né, apresenta uma quantidade menor de sulfato e menor ainda de metais. Pergunta que se faz é o seguinte: por que se preocupar com o processo de geração de drenagem ácida? E a razão principal dessa preocupação está explicada nesse quadro de Fawcett, em 2004, onde ele dispõe no eixo X o ciclo do projeto de mineração,
onde você tem viabilidade do projeto, construção e operação, comissionamento e o fim do projeto. E no eixo Y, a gente tem dois parâmetros: o número de opções de disposição de seu rejeito, de sua pilha de estéreo, e o custo de desenvolvimento desses projetos. Na medida que a gente começa a pensar nesse problema na fase inicial do ciclo da mineração, você terá uma despesa menor na implantação do seu projeto e, consequentemente, na finalização deste. Na medida que você demore para fazer essa avaliação, as opções reduzem e o custo de fechamento aumenta. Hoje, no Brasil, a grande maioria dos projetos está nessa situação, onde você tem menos opções de gestão e um custo maior de fechamento. Então, o ideal é que essa percentual se inverta. No Brasil, a gente observa o problema de drenagem ácida praticamente em todos os estados que apresentam desenvolvimento da mineração com maior intensidade, como Minas Gerais, Bahia, Pará, Goiás, Amapá e Santa Catarina nas ocorrências de carvão. Então, algumas conclusões para esse começo da live. A drenagem ácida de milho é um dos maiores problemas de mineração de rocha sulfetada, pois, uma vez iniciada, ela não regride e tem grande potencial de contaminação do recurso hídrico local. Após a exposição dessa rocha sulfetada em contato com oxigênio, bactéria e água, ocorre a transformação de sulfeto em sulfato e a liberação de metais, especialmente em pH ácido. Os sulfetos em contato com a água são capazes de solubilizar metais traços liberados para o meio ambiente em valores significativos, e esses metais que são tóxicos, né, alguns deles, o chumbo, o cádmio, o cobre, o níquel, são prejudiciais à fauna aquática e à saúde humana no caso do consumo dessas águas superficiais por superficiários. Como se faz o diagnóstico desse processo? Através de ensaios. Eles podem ser estáticos, testes rápidos de 2 a 7 dias, onde você avalia não só o potencial de geração de drenagem ácida, mas também de lixiviação de metais. E os cinéticos, que duram de dias a meses, podendo passar até mais de um ano, têm o objetivo de confirmar o potencial e avaliar a velocidade de oxidação e lixiviação de metais. Eles podem ocorrer em laboratório, assim como no campo, como eu vou mostrar aqui através de lisímetros. Os ensaios estáticos, eles são realizados após um programa de coleta realizado por um especialista que conheça a geologia, né, e o projeto de mineração. Aqui uma lista dos diferentes ensaios, né, composição química, análise mineralógica, MABA, NAG, existem outros, né, mas aqui são alguns para dar um exemplo. A representação desses resultados é na forma de gráfico, também existe uma família muito grande de gráficos, eu escolhi esse aqui como exemplo, onde você tem no eixo X o potencial de neutralização resultante, que é a razão do potencial de neutralização pelo potencial de acidificação, e no eixo X você tem o pH NAG, que tem uma linha aqui de 4,5, então, tudo abaixo de 4,5 e com a resultante menor que 1, tem um potencial ácido de geração de drenagem ácida, e tudo com uma razão maior que 1 e pH NAG maior que 4,5, dá um resultado de não formadora de acidez. E os resultados que caem nesses dois quadrantes? Esses resultados são de amostras classificadas para os ensaios cinéticos. Aqui um exemplo de célula úmida de um laboratório, de uma universidade aqui de Minas Gerais, e onde você, a partir desses ensaios, você pode pegar o pH, a taxa de liberação de metais e a taxa de oxidação. Você representa esses resultados também na forma de gráficos. Aqui no eixo X você tem as semanas, nesse caso aqui são 180 semanas ou 10 meses, mas, como eu disse, pode ser mais de um ano. Esse é o tempo mínimo de um ensaio cinético, né? E nesse exemplo que a gente está mostrando aqui, vocês notam que o pH começou a 3, subiu a 7, se estabilizou, depois ele começou a decair e por volta do 8º mês,
teve uma queda muito grande, o sulfato começou a aumentar e, consequentemente, os metais também, o que faz todo sentido. O cobre e o zinco começou a aumentar. Então, isso aqui é um exemplo de resultado cinético. Esses ensaios cinéticos, existe uma família de testes e o Vilela apresentou no último iCard na África do Sul, eles são brasileiro, a colega nosso, os diferentes resultados, com a mesma amostra, os diferentes resultados de ensaios cinéticos em diferentes aparatos. A gente observa que, depois da 10ª semana, também tem uma diferenciação, mostrando que, em função do tipo de aparato, você pode ter diferentes resultados. Então, você tem que avaliar qual que é o melhor aparato para o seu tipo de amostra. Aqui, ensaios de lisímetros em campo, né? Aqui na mina de Antofagasta, no Peru, uma mina de cobre, e aqui um projeto de ouro no Brasil, onde foi utilizados os lisímetros. É uma técnica bastante utilizada, mas a diferença com a outra anterior de laboratório é que não existe uma padronização, então os resultados não podem ser comparados de área para área, mas sim utilizados dentro do mesmo projeto em termos de comparação. Aqui os resultados de 6 litologias diferentes, que foram submetidas a 36 semanas ou 9 meses de lisímetro. A gente observa que 3 litologias permaneceram dentro da normalidade, ou seja, pH de 5 a 9, enquanto que outras litologias apresentaram pH mais ácido. Isso é muito importante para a gestão desse resíduo, de forma que a gente possa utilizar essa litologia neutralizadora para mitigar esse processo de acidificação. Prognóstico. Como se faz o prognóstico de drenagem ácido-mina? Através do balanço hídrico da área, precipitação, evaporação e evapotranspiração. Você pega, pode ser positivo ou negativo esse balanço hídrico, aplica nos resultados de rocha, faz o balanço de massa e determina qual que é o potencial de solidização das suas áreas fontes, pilha de estéreo, cava e barragem de rejeito, as formas de meio de transporte, se superficial ou subterrânea, e os receptores, se eles estão dentro da área da mineração ou próximo desta, né? Então, um bloco diagrama representando isso. E as estratégias de gestão do processo? Bom, existem diversas estratégias, a gente vai falar de alguma delas aqui, elas podem ser desenvolvidas focadas no controle da fonte potencialmente geradora da acidez e da laxiviação de metais, tipo pilhas de estéreo, pilhas de minério marginal e barragem de rejeito, ou no tratamento do efluente dessas unidades operacionais. Vamos abordar 2 estratégias bem consolidadas no meio técnico. Uma, cobertura de pilha ou barragem, e a outra, tratamento de efluente de mineração. Para fazer a cobertura de pilha, é importante considerar o clima e as condições físicas da área, ou seja, a precipitação, a taxa de evaporação, etc. Então, aqui nesse exemplo, a gente pegou uma área... Desculpa. Voltou lá, foi lá para o guia. Voltando aqui, perdão. Então, nós temos aqui o tipo de cobertura mais apropriado para um clima tropical, semiárido ou subúmido. Essas apresentações, muitas figuras eu tirei do guia, o que aconteceu foi que eu cliquei na figura, ele arremeteu para o guia, mas então é a fonte desses slides, né? Esse slide também foi tirado do guia da INEP, mostra aí o fluxograma para se fazer um design de cobertura a seco de uma pilha, né? Não é uma tarefa simples, não existe uma receita única para todas as mineradoras. Mesmo assim, algumas regiões do Brasil aplicam um padrão único de cobertura, né? O que não é aplicado. Mesmo considerando um fator de segurança elevado, no final da obra isso aumenta muito o custo, né? E você poderia fazer uma obra mais eficiente com menor custo.
Aí um exemplo de cobertura de multicamadas, só um exemplo para vocês terem uma ideia como seria uma cobertura de uma pilha. É claro que é site específico, né? Mas isso aí é para vocês terem ideia da permeabilidade que vai acontecer, as plantas lá em cima, a taxa de evapotranspiração, etc. E os objetivos de infiltração da água dentro do material ou não. Agora vamos falar de tratamento de efluente. O tratamento pode ser ativo ou passivo, tem que considerar essas características em termos de área, fase da mineração que se encontra, mão de obra disponível, insumos, CAPEX, OPEX, etc. 3 parâmetros importantes a ser considerados nesse tipo de estudo é a qualidade de água, a área disponível e o tempo, né? O tempo que a água vai ficar dentro do processo de tratamento, né? Preferencialmente, os estudos de efluentes de minas são desenvolvidos em 3 etapas. A gente define o princípio de tratamento através da caracterização do efluente, faz testes em bancada, né, e depois passa para a etapa de piloto, onde você vai testar isso aquele princípio em escala maior. Uma vez comprovada essa eficácia em escala maior, você passa para o detalhamento do projeto. Tecnologias de tratamento ativo são várias, aeração, precipitação, remoção de metais, precipitação, processo de membrana, ou, por exemplo, osmose reversa, etc. A gente pode avaliar todos esses aspectos em termos de custo-benefício e tecnologia disponível. Aqui tem um quadro de Gusek em 2008, né, que é um especialista em tratamento, onde ele coloca cada elemento e o princípio de tratamento. A gente observa aqui que as cores laranjas são princípios de oxidação para tratar o efluente. Pode ser um princípio anaeróbico e a cor é azul. Tem elemento que pode passar pelos 2 princípios e ser tratado. Outros não se tratam, né? Como os em vermelho, tá? E assim por diante. É uma tabela periódica bastante interessante em termos de princípio de tratamento. Aqui um fluxograma que eu também tirei do guia de drenagem ácida, onde você pode caracterizar o seu efluente e definir a forma de tratamento em função das características da sua área. Hoje existe material disponível aí como absorvente de metais, como a laterita, tem sido empregada com sucesso em alguns projetos que a gente tem trabalhado. O tempo de reação é curto, menos de 10 horas, então isso é um fator positivo. Nesse caso aqui, a gente está mostrando a absorção de arsênio, né, em função do tempo, utilizando laterita. Outro trabalho que a gente publicou em 2004 mostra a absorção de arsênio em óxido de ferro, arsênio 3, arsênio 5 e arsênio 3, então mostra uma capacidade promissora de absorção e utilização em processos de tratamento. A piroluzita também pode ser utilizada em tratamentos passivos para efluentes ricos em manganês, porque a cinética de absorção é rápida e isso é muito positivo. Esse quadro também, que foi tirado do guia de drenagem ácida da INEP, mostra aí um resumo, né, do que eu estava falando anteriormente. Ele foi publicado por Taylor em 2003. No eixo X aqui você tem a concentração dos contaminantes. Se ela for alta e o fluxo de vazão for baixo, vai ter que ser um tratamento ativo, porque a concentração é alta. Mas na medida que essa carga vai diminuindo, você pode pensar numa técnica de tratamento passivo, né? E se isso for uma concentração baixa e um fluxo baixo, você pode até pensar em descarte em corpo receptor, fazer zona de mistura e avaliar a capacidade natural do meio ambiente de receber essa carga de metais e de sulfato. Então, essa figura exemplifica muito bem a questão da gestão de efluentes em sítios de mineração. Conclusões e sugestões. Realização de um programa geoquímico ambiental nas fases iniciais do projeto de mineração é uma boa prática, que representa ganhos significativos ao final do ciclo de vida de uma mineração. O programa geoquímico deve se iniciar com uma caracterização geológica e geoquímica a nível de ensaios estáticos,
e evoluir para ensaios cinéticos e diagnósticos da futura qualidade de água do projeto. O balanço hídrico do local é de fundamental importância para se avaliar as possíveis estratégias de gestão do recurso hídrico da operação. É possível e recomendável planejar as possibilidades de tratamento de efluente de mina nas fases iniciais do seu ciclo, pré-viabilidade, viabilidade técnica e planejamento, ou seja, a gente, com estudos, a gente pode antever a qualidade de água que a gente vai encontrar no projeto. Cada mina tem sua particularidade geológica, portanto, o seu efluente é único e, consequentemente, não existe uma solução padrão de tratamento, tipo dreno alcalino, coisas do tipo. Então, como existe para outros tipos de efluente sanitário é muito mais simples. Dessa forma, é necessário realizar um estudo de tratabilidade específico a esse respeito. O desenvolvimento de sistema de cobertura de pilhas e barragens deve ser concebido de forma específica para cada projeto de mineração e é uma forma efetiva de controlar uma fonte de geração de acidez e de destilação de metais. Projetos de cobertura de pilhas são complexos, são de complexo desenvolvimento e duram em média de 3 a 5 anos para sua implantação. Assim, é importante planejar e orçar devidamente os custos desse projeto dentro do planejamento de uma mineração. O processo de drenagem ácida é um fenômeno que é passível de ser controlado, desde que os seus devidos investimentos sejam realizados desde o início do projeto de mineração. Quanto mais tarde esses investimentos começam, mais difícil e oneroso será para se tratar e ter o controle deste fenômeno. Então, com isso, eu encerro minha apresentação, agradeço aí a atenção de todos, peço desculpa aí pelos erros aí durante a apresentação, mas estamos aí abertos para responder qualquer pergunta e questionamento. Muito obrigado. Algum questionamento? Boa tarde. Flávio, não houve nenhum questionamento com relação à nossa apresentação atual. Acredito que foi bem apresentado, né? Todo mundo sabe que essa live ela vai ficar guardada para que outras pessoas possam ver direto no YouTube e também com e-mails e sites para quem quiser entrar em contato conosco, se tiver alguma dúvida, após rever essa apresentação, pode estar enviando para a gente. Um momento só, acabou de surgir uma pergunta aqui. É do Alex. Boa tarde, sou estudante de Geologia. Gostaria de saber quais habilidades e competências devo ter para trabalhar com hidrogeologia em mineração. Olha, seria bom fazer o curso de Geologia, porque lá tem a cadeira de Hidrogeologia, mas outros cursos também, como de engenharia ambiental, engenharia civil, também oferecem a disciplina de hidrogeologia, e a partir de ter feito essa disciplina e especializado na área, né, talvez com uma especialização ou um curso de mestrado, você pode, sim, atuar na área de hidrogeologia. É uma área promissora, eu recomendo. Outro questionamento da Claudimara. Se a amostra for blindada entre todas as litologias da cava, é possível obter um resultado confiável? Essa é uma ótima pergunta e um erro muito clássico que se comete nessa área de geoquímica de drenagem ácida. Não é uma prática recomendada, porque você mistura
a capacidade de geração de acidez de diferentes litologias, e aí você acaba não sabendo exatamente quem gera mais acidez e quem não gera tanta acidez. Então, é importante separar, fazer um planejamento de amostragem em função da litologia e não misturar toda a litologia, como ela exemplificou aí. Ok. Outra pergunta do Ivan. Você conhece estudos científicos publicados que associam presença de sulfato a risco ou impactos à saúde? Se sim, quais seriam? O sulfato não é um composto tóxico, vamos dizer, não é um composto de toxicidade aguda, melhor dizendo. O sulfato é um sal, tá? É um sal, é um ânion, e ele geralmente em altas concentrações, inicialmente, pode causar alguma toxicidade à biota aquática. Como o sal dá um gosto ruim à água, dificilmente seres humanos ou mamíferos utilizam uma água rica em sulfato para beber. Então, a toxicidade do sulfato ela é mais aplicada aos níveis tróficos inferiores, ou seja, algas, microinvertebrados, etc. Flávio, mais um questionamento do João Vitor. Gostaria de saber, para concentrações altas de metais geradores de drenagem ácida em alto fluxo, quais seriam as medidas corretivas, entre parênteses ativas, para esse problema? Cada caso é um caso, não existe regra geral para todos os casos. É importante caracterizar a concentração e o fluxo e determinar se o tratamento vai ser ativo ou passivo, como eu mostrei aqui. Mas mais importante do que controlar o efluente é controlar a fonte, né? Identificar de onde que está vindo essa concentração alta de metais, né? E esse fluxo. E aí, em função desse controle, reduzir custo de tratamento. Outra pergunta da Claudimara. Existem normativas sobre amostragem para drenagem ácida? Repete, por favor, Dani. Claro. Existem normativas sobre amostragem para drenagem ácida? Existe um guia internacional de drenagem ácida chamado GARD, G-A-R-D, G-U-I-D-E, GARD, que você pode encontrar na internet. Ele é um guia que foi criado pela INEP, que é a entidade que representa as grandes mineradoras, e lá fala do número mínimo de amostras em função da litologia, em função da fase da mineração. Então, lá também cita diversos referências de normativas australianas, canadenses, sul-africanas, etc., para fazer o estudo de drenagem ácida. Bom, o Lucas pergunta, considerando uma pilha estéril, em que temos uma grande variabilidade granulométrica e constitucional, como proteger a amostragem? Excelente pergunta. Primeiro que, quando você for amostrar, você vai ter que fazer um peneiramento e amostrar só a fração menor que 2 milímetros, que é típico para a caracterização geoquímica, né? A gente sempre caracteriza a menor fração porque ela é mais reativa. Lucas, não existe
um procedimento consagrado para amostragem de pilha, que virou uma normativa. Mas existem alguns trabalhos do Serviço Geológico Americano, de 20 anos atrás, que falam que uma amostragem composta por células na superfície, né, tirando a primeira profundidade de 20 centímetros, apresenta bons resultados em termos de representação dessa pilha. É um procedimento que eu vejo que é o mais utilizado, mas não é uma normativa, é sim um trabalho científico da Catherine Smith e outros pesquisadores do Serviço Geológico Americano de 2000. O Iradi, ele pergunta, hidrogeologia também traz resultados para avaliar viabilidade de minas subterrâneas? Hidrogeologia também traz... Eu não entendi a pergunta direito. Podia repetir? Vou repetir. Hidrogeologia também traz resultados para avaliar viabilidade de lavra em minas subterrâneas? Não. Isso aí seria a geologia econômica, né? Geologia de exploração mineral. Aí seria a geologia mais apropriada. A hidrogeologia, em relação à mineira subterrânea, ela avalia a questão do balanço hídrico, a quantidade e disponibilidade de água subterrânea em profundidade. Muito importante, né, para a viabilidade do projeto, mas não tem conotação de viabilização econômica do projeto, e sim hídrica. Mais uma pergunta do Alex. A modelagem hidrogeológica é utilizada na drenagem ácida? Olha, boa pergunta. Ela pode ser utilizada, essa modelagem hidrogeológica, considerando a drenagem ácida e assim conseguir ter um diagnóstico mais integrado, mas, infelizmente, a gente não observa isso na prática, né? A gente observa poucos projetos que congregam a geoquímica e a hidrogeologia de forma harmônica e coerente, entendeu? Mas é possível, mas é pouco observável. Mas espera-se que fosse assim, né? Que congregasse a hidrogeologia mais com a geoquímica e tivéssemos resultados mais integrados. Nós da Hidrogel agradecemos todas as que foram feitas até aqui. Agora apareceu mais uma. Vamos lá. Quais seriam hoje os principais desafios e oportunidades relacionados à gestão de drenagem ácida no contexto da indústria mineral brasileira? É do José Alexandre. Olha, o principal desafio que eu vejo na indústria mineral é pegar os seus resultados de ensaio cinético e aplicar na realidade em pilhas de estéreo e barragem. Porque a gente vê alguns empreendedores bem intencionados fazendo ensaios cinéticos de campo, até de laboratório, mas quando vai aplicar, ou não aplicam esse resultado e não tem nenhum prognóstico do que vai se encontrar pela frente, ou então deixam o resultado lá como se, eu fiz, está aqui, mas não estou usando esse dado da forma, vamos dizer assim, como deveria, né? Então, e por que isso ocorre? Porque falta um profissional para integrar o resultado de laboratório com o resultado de campo. E isso é uma arte, isso requer experiência, dedicação e testes, e não é um processo trivial,
né? Mas é importante que seja feito por mais e mais mineradoras. Então, esse aí eu acho que é o grande desafio que eu vejo nessa área. Porque se você conseguir prever o que vai acontecer em termos de qualidade de água no projeto de mineração, você pode alocar recursos para mitigar esse processo ou até anulá-lo, né? Isso é um grande ganho do ponto de vista ambiental para o projeto, né? Ok. O Lucas Pereira ele pergunta: o Frixi continua sendo utilizado na elaboração de modelos de previsibilidade da geração de DAM? O Frixie raramente é utilizado para isso. Raramente. Muito raro. Tá? O Frixie é uma ferramenta muito boa, criada pelo Serviço Geológico Americano, que hoje está na versão Windows, muito amigável, mas que é utilizado muito mais para definição de futura qualidade de lago de cava, zona de mistura, transporte de contaminantes em subsuperfície. Agora, para a previsão de drenagem ácida, ele pode sim ser utilizado, é possível, mas eu vejo poucos casos, né? Mas é possível utilizar, tentar modelar uma célula úmida, tentar modelar um lisímetro de campo. A gente poderia utilizar o Frixi para conseguir fazer isso. Mas, na prática, a gente vê poucos trabalhos, né? Ok. A Laila Gonçalves, ela pergunta: se as rochas típicas da região, identificadas por meio de mapeamento regionais, o CPRM, são convencionalmente caracterizadas pela ausência de minerais sulfetados, pode-se eliminar a hipótese de ocorrência de drenagem ácida? Olha só, o levantamento regional é muito pouco, né? Se tiver sulfeto, eu sugiro fazer ensaios de laboratório. Por quê? A gente precisa de só 0,1% de sulfeto para ter algum potencial de geração de drenagem ácida, que é muito pouco. Então, se tem algum sulfeto, eu recomendo fazer uma caracterização estática e aí sim comprovar que não existe de fato esse potencial. Agora, se não existe nenhum sulfeto, aí de fato é impossível ter esse fenômeno instalado, né? Eu diria até. Bom, a Bruna, ela pergunta: quais os principais problemas e exigências encontrados hoje mediante a legislação e órgãos ambientais perante o tema de drenagem ácida? Quais os principais problemas e exigências encontrados hoje mediante a legislação e órgãos ambientais perante o tema drenagem ácida? Bom, a legislação ela não aborda o tema drenagem ácida, ela aborda o tema contaminação de solo e de água subterrânea. É o CONAMA 420. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Não existe na legislação a citação de drenagem ácida. Mas, sabendo que existe esse fenômeno, alguns órgãos ambientais passaram a pedir que se faça o estudo de caracterização desse potencial, né, e de avaliação desse impacto. E aí você vai fazer uma avaliação da geologia local, um plano de amostragem, mandar amostras para o laboratório, fazer a caracterização a nível estático e fazer um diagnóstico desse potencial. Tendo um potencial,
aí se pensa nas formas de mitigar esse fenômeno. Então, isso que na prática a gente observa que algumas secretarias de meio ambiente estaduais estão pedindo que se faça um estudo do potencial de geração de drenagem ácida, porque esse fenômeno pode contaminar solo e água subterrânea, assim como água superficial. É isso que ocorre na prática. Está todo mundo aqui agradecendo, Flávio, a tua apresentação excelente, as tuas respostas. Muito obrigada aos participantes. Agora, o Alex ele faz mais uma pergunta. As análises de dados históricos de hidrogeoquímica é feita através de programas de Piper gerados no Aquachem? O Aquachem, os dados históricos, ele gera os diagramas de Piper e Stiff, né, que são muito importantes para a gente ter uma assinatura da hidroquímica daquele aquífero. Às vezes tem uma área que você tem dois diferentes aquíferos, um mais superficial, outro mais profundo, e cada um com sua assinatura hidroquímica. Ou então você tem uma área que tem a mesma assinatura hidroquímica. Esses diagramas de Piper Stiff que estão no Aquachem são ótimos para isso, tá? Mas eles não são aplicados para fazer interpretação de drenagem ácida. Para fazer isso, tem que mandar as amostras para o laboratório para gerar os resultados e plotar os resultados em gráficos. Existe uma família de gráficos, como eu falei. Quem quiser saber mais, vai lá no Guia de Drenagem Ácida da INEP, gard.guide.com. E lá tem 11 capítulos e uma de interpretação, e lá tem os vários gráficos que vocês poderão estar utilizando, né? Então, o Aquachem não é aplicado para drenagem ácida dessa forma, né? Ele é aplicado para caracterização hidroquímica de aquífero. Bom, a Claudimara, ela aproveita, né, e faz um adendo ao que você falou sobre litologia regional. Ela fala assim, no caso da SEMAD de Goiás, estamos sempre solicitando a caracterização do material, independente da litologia mapeada regionalmente. Ótimo. E ela ainda pergunta agora, esses mesmos ensaios detectam potencial de radioatividade no material? Não. Potencial de radioatividade do material é feito por estudo radiológico específico, é um estudo geoquímico também. Essas amostras de água e de rocha são enviadas para laboratórios especializados, tipo o CDTN aqui de Belo Horizonte, que fica dentro do campus da UFMG, Laboratório de Poços de Caldas, tem um laboratório no Rio de Janeiro, se não me engano, que faz esses estudos radiológicos e pode mandar para fora do país. Então, são estudos específicos, não estão diretamente relacionados à drenagem ácida. Estudo de drenagem ácida é específico de drenagem ácida, já existem laboratórios comerciais no Brasil fazendo. Em Minas Gerais, existe alguns laboratórios de universidade, são poucos, mas existem. E, então, assim, é um estudo específico que tem que ser feito e a interpretação é em função dos resultados para a drenagem ácida e para a lixiviação de metais. Lembrando que a gente não avalia só o potencial de acidez, mas também o de lixiviação de metais. Ok. O Alex, ele faz mais uma pergunta. Flávio, você já trabalhou com contaminantes orgânicos? E qual o potencial da hidrogeologia em prestar serviço para o agronegócio?
Já trabalhei com contaminantes orgânicos. É uma seara totalmente diferente, porque você trabalha com orgânicos voláteis, os orgânicos absorvem mais na matéria orgânica do solo, enquanto que os inorgânicos absorvem mais em minerais, né, diferente. Em termos de prestar serviço para o agronegócio, a gente também fez alguns serviços e tem grande potencial aí. Esse setor cresce muito no Brasil e cada vez mais precisa de nós, né, e dos geólogos e geoquímicos. Ô Dani, nós vamos ter que encerrar porque daqui 10 minutos tem outra live que eu vou participar, tá bom? Ótimo, já estamos vendo aqui realmente está finalizando. Quem tiver mais alguma dúvida ou não foi respondido, tem todos os nossos registros junto ao IBRAM. Essa live ela vai ficar no YouTube também, na plataforma do IBRAM, e vocês podem sempre estar entrando em contato conosco. Obrigada a todos, agradeço as congratulações. É um expert nesse setor, então, por favor, nos solicitem, questionem mesmo, que estamos à disposição. Obrigada, você a palavra. Muito obrigado, pessoal. Estamos aí, como a Dani falou, foi um prazer participar dessa live. Espero que existam, vamos fazer outras para divulgar mais esse tema que é tão importante aí para o meio ambiente e para o setor produtivo, tá? Uma boa tarde e fiquem tranquilos em casa. Um abraço.